Hoje a gente vai ter uma live com o Dr. Aguimar, um amigo querido, médico, especialista em psiquiatria, e a gente vai falar hoje sobre TDAH. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal e quem puder ir chegando, já mandando aviãozinho pro pessoal. Que esse é um assunto super quente. Boa noite, Débora. Bem-vinda. Peço a gentileza que compartilhe essa live, é uma live importante, né? A gente sabe que tem muitos colegas. Oi, boa noite, Lídia. Bem-vindas. Peço que vocês mandem os aviõezinhos, esse é o momento da gente mandar para todo mundo que, né, com quem a gente acha que esse assunto pode ser interessante. Então, vamos falar um pouquinho sobre TDAH na vida adulta, né? Um assunto importante, um assunto que nos toca a todos, né? Então, tô aqui mandando os aviõezinhos, é o momento da gente mandar os aviõezinhos aí para todo mundo que, né, que der. Bem-vindos, bem-vinda Ana Carol. Ah, alguém chegou. Deixa eu... Bem-vindo, Gui. Vamos ver se funciona. Quem estiver chegando agora, bem-vinda, Manu, Ana Carol. Mandem os aviõezinhos, né, no inbox pro pessoal. Esse é o momento da gente compartilhar. Oi, oi. Para já pegar a live no início, é um assunto muito importante, um assunto que tem muita dúvida, né? Então, clica no coraçãozinho que os algoritmos entendem que isso daqui é importante, é um assunto relevante. Obrigada. E mandem aí para os colegas, né? Porque estamos ainda com poucos membros aqui assistindo, né? Então é um momento que dá para a gente mandar aviãozinho que ainda não, né, não começamos aqui com conteúdo. Vamos ver se o doutor Aguimar já chegou. Gui não está conseguindo participar. Deixa eu te mandar novamente, Gui. Às vezes acontecem esses errinhos, mas faz parte, não é? Então, enquanto isso, vamos mandando aí os aviãozinhos para os amigos. Oi, Gui. Oi. Gente, boa noite. Boa noite. Deixa eu te apresentar. Esse é o doutor Aguimar. É um amigo querido, né? Especialista em psiquiatria. Ele sabe demais, né? Bem-vindo quem está chegando aqui agora, Ana Carol, Bruno, Paula. Bem-vindo, Rafa. Que legal, tanta gente aqui. Esse é um assunto super importante. E eu vou pedir assim para vocês que estão chegando agora, tentem mandar um aviãozinho para os amigos, para outras pessoas, que esse é um assunto super relevante, né? É um assunto que comparece na clínica. Muita gente se queixando, né, de transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade, de falta de concentração, né? Especialmente nesses períodos que a gente tem o excesso de trabalho. E hoje a gente vai desmistificar um pouco desse diagnóstico, né? E eu acredito que nada melhor do que o Gui, né? Guilherme trabalha na NUIMP também, recente fez né, uma palestra sobre isso. E aí eu gostaria muito que você pudesse compartilhar um pouquinho, desde já te agradeço por estar aqui. Obrigado. Eu queria agradecer também o convite da Carol, que é uma parceira minha desde o princípio, nessa trajetória que eu venho traçado, né, na psiquiatria. Eu sou um pouco avesso às lives, né, mas não tem como recusar o convite da Carol, né? Então, assim, tudo que eu vou falar hoje aqui para vocês sobre TDAH é embasado no CADRA, que é o protocolo canadense, né? É um consórcio de pesquisa dos maiores expertises sobre TDAH no mundo. A última edição foi em 2018, que foi a quarta edição do CADRA. Né, eu acho um tema muito importante, chega muito no consultório, né, uma demanda muito grande. Né? Quem trabalha na clínica sabe o tanto que chega essa dúvida de diagnóstico e o principal, a importância de tratar o TDAH. Né? Nós vamos falar sobre isso hoje. Ótimo. Então,
descreve um pouquinho para mim, né? Como que é feito esse diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? É conjugado, não é? Como que é? Sim, o diagnóstico de TDAH é um diagnóstico muito complexo, né? É um diagnóstico essencialmente clínico. A gente não necessita de nenhuma ferramenta de exames, não necessita de P300, não necessita de avaliação neuropsicológico. Eu costumo brincar que o diagnóstico de TDAH ele necessita de tempo, tá? Porque tem que ser uma entrevista muito cuidadosa. Não basta analisar apenas as queixas atuais do paciente no momento da consulta. A gente tem que fazer uma análise de toda a história de vida do paciente, né? Uma história educacional, histórico acadêmico, um histórico de vida, né? Qual que é a história familiar do paciente e como que foi a infância daquele indivíduo. E por que a gente tem que investigar a infância do indivíduo? Porque um dos critérios diagnósticos de TDAH é que para ter o transtorno, os sinais e sintomas, eles devem ter iniciados antes dos 12 anos de idade. Né? Então, a gente pode até dar o diagnóstico no adulto. A pessoa pode chegar no consultório com 20, 30, 40 anos para saber se tem. Mas a entrevista tem que ser baseada não só no presente, eu tenho que saber como foi a infância, né, daquele indivíduo. E muitas vezes, para saber isso, eu tenho que conversar com os pais desses pacientes já adultos para perguntar, talvez, olha, como que a Carol era na 4ª série, na 3ª série, né? Como foi o desempenho acadêmico dela? Então, depende muito disso, né? Então, eu costumo mandar uma entrevista para os pais, né, quando isso é possível, para os responsáveis. Quando possível, também eu solicito a presença do pai no consultório, né, por mais que o paciente seja adulto, e conversar com o paciente sobre as queixas atuais, né? Então, é muito importante essa questão da idade, tá? O TDAH não aparece no adulto. Não tem como, com 20, 30 anos de idade, a pessoa achar que o TDAH instalou nela na vida adulta. Isso não acontece. Totalmente fora de cogitação. Né? Talvez Então, ela não sinais e tenha sido sintomas... tratada lá na infância, então, né? É porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E tá nesse capítulo no DSM e ele deve ser iniciado antes dos 12 anos. Até o DSM-4, esse critério era ter começado antes dos 7 anos de idade, os sintomas. No DSM-5, né, de 2013, teve uma ampliação desse diagnóstico, permitindo que essa margem foi aumentada. Então, a gente pode dar o diagnóstico se os sinais e sintomas começaram antes dos 12 anos de idade. Para o diagnóstico também, pode perguntar, Carol. Não, é porque é interessante isso, né? Porque, assim, o pessoal da nossa idade, mais ou menos, nós, adultos, né? Não era muito comum a gente, nos 30 e poucos anos, ter amiguinhos que tomavam medicação, né? Era algo que não era falado. O menino tem muita energia, né, é mal criado, alguma coisa nesse sentido. Não existia esse diagnóstico. Então, o que eu percebo é que muitos da nossa idade adulta mesmo, né, só percebem muitas vezes. E isso também é interessante que acontece com o autismo também. Muitos adultos se descobrem ali, opa, peraí, talvez eu tenha algo ali no espectro autista ou algo um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que não foi verificado lá na infância. Né? Não foi percebido, não foi diagnosticado, enfim. Sim, isso é verdade. É muito interessante, porque as ferramentas diagnósticas, elas melhoraram muito nos últimos anos, né? Então, a gente consegue diagnosticar os sujeitos que merecem ser diagnosticados com TDAH, né? Então, aquela ideia de que o TDAH é uma invenção da mídia, de que a gente está diagnosticando demais, que não existe, que é uma doença nova, tudo isso é errado. O TDAH é uma doença muito antiga. Os primeiros relatos são de antes de 1800, né? Então, já eram descritos os primeiros sintomas. E na segunda edição do DSM, em 1968, já era descrito o termo reação hipercinética da criança e do adolescente, que equivale ao TDAH, porque a criança hipercinética é a criança que não para, é a criança agitada. Então, é uma doença antiga. O termo TDAH foi cunhado muito recentemente, na década de 80, no
DSM-3. O termo TDAH é novo, mas a descrição da fisiopatologia é bastante antiga. E nesse momento, os profissionais de saúde têm melhores ferramentas para diagnosticar o transtorno. Então, não existe superdiagnóstico de TDAH, né? O diagnóstico está sendo feito de forma adequada, né? E a No indivíduo. prevalência disso? A prevalência é alta, né? Na infância e adolescência, é o transtorno mais frequente. Gira em torno de 6% em algumas amostras, né? Isso torna o TDAH o transtorno mais prevalente na infância e adolescência. Na vida adulta, a prevalência diminui para torno de 3 a 4% por aí, né? Então, assim, existe uma diminuição, isso diz respeito à persistência da doença. Então, muitos indivíduos que tinham TDAH na infância e adolescência, eles podem atingir a vida adulta sem ter TDAH, ou pela história natural da doença, mesmo sem tratamento, o cérebro desenvolveu, maturou, aquele atraso na maturação neuronal no córtex pré-frontal foi resolvido, né? E não persistiu a doença. Então, de maneira natural, o TDAH pode ser resolvido com tratamento. Então, é muito importante saber que a incidência do TDAH, a prevalência na infância é uma e na vida adulta é outra, vai diminuindo ao longo do tempo. Interessante, né? Eu lembro de você ter falado, inclusive, de alguns fatores protetivos, por exemplo, um alto QI, por vezes ajuda. Como é que funciona? O pessoal Tem tá muitos elogiando fatores. aqui, ó, Gui, só repassar aqui os elogios, né? Muitos aplausos. Eu vou até Obrigado. fazer um parênteses, coloque em caixinhas de perguntas, que aí a gente vai abrindo para perguntas também. E mandem aí Sim. um aviãozinho, porque isso é de interesse de muita gente. Manda para os seus colegas, para os seus amigos, para quem acha, né, que pode ser beneficiado com essa live, que você está trazendo muito conteúdo de qualidade, que é difícil a gente encontrar live assim. Obrigado, amiga. Então, qual que é a próxima dúvida, Carol, que você me falou que eu já esqueci? Bom, eu te perguntei, perguntei da prevalência e perguntei, pessoal, Sobre os fatores protetivos, né? isso, Fatores QI como protetivos. fator protetivo. Foi. Na verdade, a apresentação da doença, de qualquer doença, e principalmente do TDAH, depende muito do ambiente, né? Então, assim, vai depender muito de como aquela criança está cercada. Por exemplo, os pais que têm um método disciplinar mais autoritário, eles acabam diminuindo a apresentação da doença, porque eles são mais rígidos, eles colocam mais regras, eles são mais impositivos. Então, esse modelo parental, de educação parental mais autoritário, rígido, acaba dificultando a apresentação da doença. Da mesma forma, por exemplo, crianças que vivem em ambientes muito ricos, né, que têm muitos estimuladores, né, que têm várias atividades, essas crianças também elas têm um TDAH com uma apresentação diminuída, né, porque ela vive num ambiente rico, num ambiente que é super estimulante. E isso, de certa forma, vai acomodando a doença e vai diminuindo, vai sendo bom para a doença. E também crianças com QI alto e adultos com QI alto. QI alto ajuda muito o paciente com TDAH, protege, né? Então, a criança, o adulto, o indivíduo com QI alto, ele acaba conseguindo superar o TDAH com muita facilidade, né? Isso é muito, muito interessante. E isso leva a outro dado importante, porque existe uma crença negativa de que se uma pessoa conseguiu êxito acadêmico, êxito profissional, sucesso na vida, passou num concurso, não, fulano não tem TDAH, ele passou num concurso, né? Então, gente, isso não exclui o diagnóstico, tá? Isso é um mito. A pessoa pode ter tido, sim, uma vida acadêmica e profissional exitosa e mesmo assim ter o diagnóstico de TDAH porque ela fez tratamento, porque ela tem QI alto, porque ela tem mecanismos adaptativos, porque ela tem pais rígidos, por N questões que fez diminuir a apresentação do transtorno na vida dela. É claro que o estereótipo do TDAH é uma criança, um adulto com dificuldade de aprendizagem, com fracasso, iniciou vários cursos superiores e não terminou, né? É um indivíduo muito assim que tem fracasso, mas não é a regra, né? Tudo em medicina, principalmente em psiquiatria, tem exceção. Uhum. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, ó, da Keren. Quais são os efeitos de suspender a medicação? Já tive isso no consultório.
Sim. Na verdade, Curto, médio, eu longo gostaria... prazo, vamos pensar isso. Sim. O mais importante é entender que o tratamento melhor é o tratamento combinado, farmacoterapia com psicoterapia. Da mesma forma que em todos os transtornos psiquiátricos, né, a gente tem que entender que a psiquiatria ela não pode existir como uma ferramenta de fracasso da psicologia. Por exemplo, vou tentar a psicoterapia primeiro, se não der certo eu vou no psiquiatra. Gente, isso não existe, tá? Então você pode iniciar os dois tratamentos ao mesmo tempo. A gente tem que combater. O que eu mais combato é o estigma à psiquiatria e o estigma ao tratamento medicamentoso, tá? O tratamento de todas as doenças salva vidas. É claro que você não vai medicar quem não precisa. Você não vai medicar quem não tem diagnóstico. Você não vai medicar quem melhora com outras ferramentas, mas muitas vezes é importante medicar. Né? Então, se você suspeita, a importância de tratar o TDAH não é para o sujeito passar de ano, não é para ele concluir o TCC dele na faculdade, tá? Não é para isso. A importância de tratar o TDAH é para proteger o sujeito, porque TDAH significa impulsividade, significa ameaça à integridade física, significa acidente doméstico. As crianças que mais morrem por afogamento, por exemplo, são as crianças com TDAH. Olha, Os jovens que iniciam mais cedo o uso de drogas são jovens com TDAH. Então, tratar, usar remédio é para proteger a integridade física do sujeito, não é só para passar de ano. Inclusive, um dado que eu acho super importante é que as adolescentes meninas com TDAH têm uma taxa 3 vezes maior de gravidez na adolescência do que aquelas que não têm TDAH. olha, Então, isso é de suma importância. Não é questão educacional apenas. Passar de ano é importante, mas cuidado, o bem-estar global do sujeito é muito mais importante. excelente, Gui. E eu acho que o mais importante é desse trabalho conjugado, né, que você está trazendo. Quer dizer, tem a psiquiatria, Sim, tem a psicologia também. E é interessante, você trouxe alguns exemplos da infância. Eu me lembro meu trabalho de psicopedagogia foi quando a metacognição, não, quando a hiperatividade é a primeira hipótese e a metacognição a última, que era uma adolescente que vivia um pré-adolescente que vivia num contexto familiar, assim, super conflituoso, e ele aprendeu a desenvolver ali uma atenção difusa. Ele sempre estava ali, fazendo a tarefinha, mas ligado no conflito, nos pais, brigando, enfim. Né? Então, esse contexto familiar desenvolve realmente, né? Quando você fala assim de hiperestimular, eu acho que tem um ponto aí de estimular, sim, várias, né, atividades, mas promover também esse treino dessa atenção concentrada. Né? E como fazer sim. isso eu acho que é o grande ponto para que eles que sejam atividades realmente que captem a atenção, né, da criança e E do que ele tem adolescente. interesse, né? Que Exato. a criança tem interesse. Hiperestimular não é para todo mundo. Você não vai hiperestimular uma criança que não tem TDAH, entendeu? Então, por isso que o segredo da vida também é o equilíbrio. Né? Você tem que tomar muito cuidado na sociedade moderna com o hiperestímulo e encher, né, a agenda da criança, como a gente vê no adolescente, de um monte de atividades, né? Um monte de tarefas. Mas para o indivíduo com TDAH, hiperestimular, se o estímulo for bom, é muito adequado. Ajuda muito no tratamento, né? 2 esportes por semana ajuda muito quem tem TDAH. Quem não tem, pode pesar. Pode ser oneroso para ele. Pode sobrecarregar. Pode ser desgastante. Para quem tem TDAH é bom, protege, né? Uhum, Então, tudo depende da avaliação. uhum. Vou então, o pessoal aqui está chegando, está fazendo, né, algumas questões aqui. A doutora Bárbara falou um misto de questões comportamentais com sociais. Exatamente, né? E Existem neurológicas, neurobiológicas, e porque é uma doença neurobiológicos, com somos alteração no neurônio. Então, é questão orgânica neuronal, é questão social e é questão comportamental, comprovando que o sujeito é um ser biopsicossocial. Eu acho isso fantástico. Você tirou as palavras da minha boca, eu ia falar isso. Então, bom, como toda questão de saúde, ela precisa ser tratada na íntegra, né? Quem está chegando aí agora, pessoal, pode deixar caixinha de pergunta, manda o aviãozinho para os colegas. Agora a gente vai, né? A gente pode abrir para perguntas. E eu acho que a primeira pergunta que me vem, assim, é que eu pensei aqui, né? Bom,
quanto adulto, que cheguei ali na fase adulta, comecei uma medicação e comecei um processo terapêutico, acho que o ponto mais importante ali é de perceber, de entrar em contato mesmo com essa desatenção. Ou, em outras palavras, para onde está indo a sua atenção? Então, esse exercício desse diálogo interno, muitas vezes, o que eu estou pensando quando eu estou estudando? Por que tá tão difícil eu sentar na cadeira e trabalhar, estudar, enfim, e fechar algumas atividades? Eu acho que é esse questionamento, né? Ele é bem importante para a gente talvez ir mais a fundo e entender o que é que está se passando. Porque até onde eu estudei, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um diagnóstico que é feito por exclusão. Né? Ele não é o primeiro diagnóstico. Ou seja, a gente tira aí, a gente precisa excluir uma série de outras possibilidades de ansiedade, né? Enfim, de tantos outros influenciadores aí, fatores, né, intervenientes, para além, para a gente chegar e, como última hipótese, tá, isso daqui é um déficit de atenção, vamos tratar. E aí eu queria ouvir de você, Gui, assim, dessas comorbidades, né? O que você tem percebido na clínica de TDAH com outras comorbidades? Então, na verdade, o que eu acho mais importante é a gente entender que ter problema de concentração não é sinônimo de ter TDAH, né? Eu posso estar com um problema de concentração agora e esquecer alguma coisa importante de falar, porque eu estou com uma pequena ansiedade de performance, por exemplo, é a minha primeira live. Então, estou com uma certa ansiedade de performance, eu posso ter um déficit de concentração, mas eu não tenho TDAH, tá? Então, problema de concentração não é sinônimo de TDAH. Certo? Vários transtornos psiquiátricos cursam com problemas com queixas cognitivas. Por exemplo, a pessoa ansiosa, ela pensa em várias coisas ao mesmo tempo, sofre por antecedência. Esse estilo de pensamento ansioso não permite ela focar. O sujeito não concentra, mas o problema é a ansiedade. Se eu não avaliar de forma adequada, eu passo um psicoestimulante, uma Ritalina da vida, e a pessoa piora a ansiedade, porque o psicoestimulante piora a ansiedade. Primeiro, você tem que fazer um exame psicopatológico muito bom, para você saber a raiz do problema. Você tem que saber de onde vem a falta de concentração, certo? Depressão, por exemplo. A depressão emburrece. A pessoa deprimida, ela não quer fazer nada, está tudo sem graça. Ela não consegue nem raciocinar, ela não concentra. Mas o problema dela vai ser depressão, não adianta Ritalina para ela, né? Então é muito importante avaliar qual que é a causa do problema de concentração do paciente, porque se você comprar a queixa do paciente, porque ele chega no consultório, eu tenho TDAH porque eu não concentro, né? A queixa é essa, você tem que fazer a análise inversa, você tem que desconstruir, porque ele chega com um diagnóstico pronto de TDAH, o paciente adulto chega com um diagnóstico pronto de TDAH, né? Outro ponto que eu acho importante é a gente pesquisar TDAH em outros pacientes que não chegam falando de TDAH. Por exemplo, a gente sabe que o adolescente com TDAH ele é muito ingênuo e ele gosta muito de prazeres gostosos e rápidos. Então, isso é um prato cheio para se envolver com droga, né? Então, eles acabam experimentando tudo que oferece. Né? Então, o TDAH é um fator de risco para uso e abuso de substâncias. Chega um paciente com 25 anos no consultório querendo tratar dependência química, por maconha, cocaína, qualquer droga. Eu tenho que avaliar se ele não tem TDAH, porque eu sei que existe uma alta comorbidade de TDAH com transtorno por uso de substâncias, né? Então não adianta chegar à dependência química ou abordar só a dependência química e eu não avaliar um possível diagnóstico muito comum de TDAH com dependência química, né? O mesmo vale para a depressão, que é uma comorbidade comum no adulto, né? Por conta das dificuldades acadêmicas, o paciente com TDAH ele desenvolve uma baixa autoestima muito significativa, né? Ele vai se minando, se inferiorizando, ele vai ficando triste e ele desenvolve depressão. Então, muitas vezes, quando chega paciente com depressão no consultório, eu tenho que investigar também se não tem TDAH no adulto. Então, investigação é a palavra-chave, critério de investigação, né? E quando você fala do sujeito perceber a desatenção dele, que você falou no início, muitas vezes ele não tem esse insight, né, Carol, para perceber
Por que na minha desatenção? Né? Só a terapia, tomar o remédio, que ele começa a se orientar. Ele inicia um processo de autocontrole. Então, aquela falta do controle inibitório que ele não tem, porque o pré-frontal dele está todo imaturo, ele começa, né, a amadurecer por conta das intervenções. Excelente. Gui, estão aqui te elogiando a Márcia. Márcia, ele é fantástico mesmo. A doutora Bárbara também fez uma pergunta. Olha, quais os impactos? Essa pergunta é maravilhosa. Quais os impactos podem ter na vida de uma pessoa não TDAH, né, que não tem o critério de diagnóstico e que faz uso irregular de Ritalina, como fazem, por exemplo, os concurseiros? E aí? Essa é uma pergunta quente, né? É uma pergunta quente, é muito polêmico, né? Então ela quer saber o prejuízo que o psicoestimulante TDAH pode dar numa pessoa que não tem TDAH. Adorei a pergunta. Excelente. É o seguinte, gente, a primeira coisa é a gente saber que se você melhora com psicoestimulante, se você melhora com Ritalina, não significa que você tem TDAH. Né? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu tomei Ritalina, melhorou minha performance, eu fiquei bem, não sei o que, eu produzi demais no trabalho, eu tenho TDAH. Isso não é verdade. Qualquer pessoa que toma um psicoestimulante pode melhorar o seu desempenho. Isso chama-se doping cognitivo. Né? Então, são essas pessoas que usam para concurso, para aumentar a performance. Né? A gente chama isso de uso gracioso da medicação. Tá? Não é condenado, a gente tem que explicar os riscos, os benefícios, mas se o paciente quer fazer o uso gracioso da medicação, é uma coisa que pode ser discutida com o médico. Então, eu uso sem o diagnóstico. Né? Porque às vezes também a pessoa não fecha critérios diagnósticos, mas ela tem um ou outro sintoma, ela está ali num espectro de TDAH, apesar de não fechar os critérios do manual, tá bom? Então, assim, quais são as desvantagens? Primeiro, que existe um risco de abuso, principalmente em pacientes que já têm tendência para drogadição, né? Então, principalmente também as medicações de curta duração, que é a metilfenidato, a Ritalina de 10 miligramas, que dura 4 horas. Quanto menor a duração do psicoestimulante, maior o risco do paciente abusar e usar como droga de diversão, né? O psicoestimulante. Tem risco cardíaco também, né? É um risco baixo, mas existe, principalmente se a pessoa tem histórico de ataque cardíaco fulminante na família ou outras doenças graves, tá bom? Importante dizer. Risco de piorar a ansiedade. E se a pessoa for do espectro da bipolaridade, o psicoestimulante, por dar muita energia, acaba agitando a pessoa e induzindo episódios maníacos, episódios eufóricos. Então, o uso indiscriminado é muito perigoso. Pode acontecer um monte de coisa. A pessoa pode até psicotizar, né? A pessoa pode convulsionar, se ela tiver tendência para epilepsia. São eventos adversos raros, mas que podem ocorrer, principalmente para esses sujeitos que usam a medicação sem indicação técnica e sem prescrição médica adequada, né? Que compram no mercado negro, muito comum aqui em Brasília, que é uma terra de concurseiro, né? Então aqui é uma cidade que o pessoal usa muito psicoestimulante, Ritalina, Concerta, Ritalina LA e Venvance. Perfeito, acho que é bem importante colocar, né, em pauta isso, porque realmente é um grande... É um uso indiscriminado, né? E tem um mercado negro, né? Agora, fazendo essa avaliação, eu acho que tem mais condições de diminuir realmente possíveis riscos, né? Fazer um bom diagnóstico, tratar exatamente as causas, se é uma ansiedade, se é, né, uma questão de depressão, enfim. Excelente, o pessoal está aqui gostando muito, elogiando. Sim, ele arrasa demais, Gabi. E é a primeira live dele, pensa, imagina as próximas. É por isso que eu quis muito trazer a Guimara aqui, olha. Eu só aceitei porque era você, porque tem um ano que eu estou recusando live. Mas você é ótimo, muito obrigada por ter aceito. E assim, você entrega muito conteúdo, né? É nítido ver que você tem muito domínio sobre o assunto. Obrigado. A Bárbara colocou aqui, olha, quais os critérios para suspender um tratamento de TDAH num adulto que foi uma criança tratada por toda a vida? Até quando usar a medicação nesse adulto? As perguntas estão ótimas, Bárbara. As perguntas da Bárbara estão ótimas. Na próxima live a gente vai convidar a Bárbara, que é dermatologista, porque ela está super na saúde mental.
A gente vai fazer uma live com 3 pessoas, porque ela tá muito boa na medicação. Muito boa na A pergunta. Bárbara, ela é ótima. Tenho saudades Ótima. dela. Um beijo para você, Bárbara. Mais uma vez, uma pergunta muito pertinente, né? Quando suspender, não só no adulto, né, Bárbara, mas também na criança. Até que ponto a gente vai ficar dando psicoestimulante, né? Então, a gente recomenda, anualmente, dar uma pausa de 1 mês para avaliar o comportamento da criança. Porque aquela região do cérebro pré-frontal, que sofre maturação neuronal, ela pode se desenvolver, mesmo que tardiamente. E junto com as abordagens comportamentais, a criança pode aprender a driblar o transtorno e pode não necessitar mais da medicação, né? Quanto menos remédio, melhor, né? Então a gente tem que ter uma visão crítica de saber colocar e saber tirar. Então, uma vez no ano, a gente indica que o sujeito fica 1 ano, seja criança, adolescente ou adulto, sem a medicação por 1 mês, para avaliar como que ele vai ficar sem a medicação. Certo? Isso é muito importante. E a gente tem que avaliar o que é a funcionalidade. Né? Então, assim, como que ele está funcionando? Né? Em criança, adolescente, a gente avalia muito assim. Tá conseguindo sentar na mesa para fazer a refeição? Tá conseguindo sentar e fazer pelo menos metade da tarefa de casa de uma vez, sem ter que levantar entre um exercício e outro? Né? Porque a criança com TDAH, ela resolve o número 1, em vez dela pular para o 2, ela vai no banheiro. Aí ela volta e faz o 2. Em vez de pular para o 3, ela bebe água. Né? Então, você tem que avaliar o comportamento, a funcionalidade, né, do sujeito. Se ele está conseguindo executar as coisas com facilidade. Então, a gente sempre faz isso, que é a retirada da medicação durante 1 mês a cada ano, para avaliar, junto com os familiares, junto com o indivíduo, né, a condição dele ficar sem a medicação. A terapia, né, muito estudada, a psicoterapia comportamental, tem cognitivo-comportamental, enfim, tem resultados incríveis, né? Porque ajuda, dá muito instrumento para a pessoa se comportar melhor e aprender melhor. Sim, eu acredito que ajuda muito nesse treino, né? No treino. Um treino de habilidade. Agora também é importante aprofundar, né? Aprofundar algumas questões aí que são por vezes, dessa psicodinâmica. E aí, pensando em treinos, eu pensei em trazer algumas dicas mesmo, né, para nós adultos nesse contexto. Tem uma pergunta da Camila aqui. Não, Camila trouxe um tema diferente, um tema mais aberto, a gente pode trazer isso em outro momento, tá? Ela é médica do trabalho, ela se depara aí com várias questões de trabalhadores na pandemia, medo de trabalhar, eu acho que, né, é uma questão um pouco diferente de fobia, mas a gente pode trabalhar isso em outro momento. Babi, A gente pode fazer só saúde mental na pandemia depois. Legal, vamos sim. E a Bárbara trouxe uma outra possibilidade aí de baby blues, podemos trabalhar isso daqui. Mas vamos falar um pouquinho sobre dicas, né? Como que eu, adulto, tô ali, já tô fazendo um tratamento, né? Ou tô me percebendo ali com dificuldade, né? De me manter concentrado, atenção. Ok, né? Importante fazer uma avaliação psiquiátrica, fazer uma avaliação psicológica também, ter esse acompanhamento psicológico. Mas eu acredito que a gente pode compartilhar aqui algumas dicas, algumas, né, orientações que podem melhorar essa performance dessa pessoa. Por exemplo, você falou da atividade física. Né? Eu me considero uma pessoa muito agitada. E eu percebo que eu melhoro a minha concentração quando eu faço uma atividade física antes, que aí eu vou mais relaxada. Eu também consigo perceber, por exemplo, em que momento do dia eu performo melhor, eu consigo estudar melhor. Eu, por exemplo, prefiro a noite do que pela manhã. Então, conhecer realmente, né, qual é o momento do dia que eu rendo mais para atividade física, qual é o momento do dia que eu rendo mais para estudar, né, para fazer uma atividade que me exige mais concentração. Isso é bem importante do paciente, da pessoa se observar, né? Sim. Alguns aplicativos que são úteis, aplicativos de mindfulness, de meditação, aplicativos como o Pomodoro, que controlam esse tempo, né? De quanto tempo que eu estudo e aí eu dou intervalo. Enfim, esse controle que vem um pouco externo. O que mais, Gui? O que você pensa como possibilidades aí de ajuda? Não, a ideia do aplicativo que controla o tempo é fantástico, né? Porque é muito interessante o indivíduo entender que ele necessita de pausas, né? Então, assim, programar as atividades dele
que exigem mais em blocos, né? Então, se o indivíduo tem TDAH, que ele não programe uma atividade cognitiva, né, intelectual por muito tempo, né? Ele programe o que ele sabe que ele é capaz, né? As pequenas permissões que ele dá e se permitir entre uma tarefa e outra, uma pausa para distração dele, para ele se distrair com o que ele gosta. A gente usa muito isso na infância, que são os intervalos para caminhar, até na escola e em casa. Então, após fazer um bloco de tarefas, né, um assistente pedagógico vai caminhar, vai brincar, vai correr com a criança. E o adulto pode fazer também esses intervalos, que são intervalos terapêuticos, são intervalos entre as tarefas, né? É muito legal para ele aprender essa noção de tempo. A gente orienta também a usar muita questão de lista, né? Programar, lembrete, post-it, né? Todas essas questões comportamentais são muito importantes, né? E fazer essas avaliações, eu acho muito interessante e ajuda demais. Sim. E também eu acho que tem algo do diálogo interno, né? Da pessoa, por exemplo, tá ali estudando e às vezes tá se criticando, né? Tá se exigindo e começa como um momento ali que se torna uma tortura mental. A pessoa fica Mas ali. é porque são pessoas que já cresceram com a autoestima prejudicada, que sempre vieram ali levando paulada, que não dá conta, que não consegue, porque para elas manter a atenção realmente é muito árduo, é muito trabalhoso, é muito difícil, é um esforço sobremaneira, né? Então a autoestima desse sujeito já está minada. Né? Então, assim, eu acho que o trabalho também da terapia e tudo mais é reconstruir a autoestima dessa pessoa, né? E dar ferramentas, isso que você está falando. Eu queria saber, Carol, na verdade, agora de você, que você trabalha muito, né, e basicamente com psicodrama, né, principalmente, apesar de ter várias formações, uma carreira incrível, uma formação acadêmica que eu admiro demais, como que você acha que o psicodrama, na sua prática, pode ajudar sujeitos com TDAH? Né? Como que essa abordagem terapêutica da psicologia pode beneficiar os indivíduos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Super boa essa sua pergunta. O ponto principal do psicodrama é a ação. Então, a gente sai um pouco desse movimento, por vezes, apenas analítico, né, de dizer sobre, e a gente vai para o tablado, a gente vai falar, a gente vai fazer, a gente vai agir. Então, muitas vezes eu peço para o meu cliente dramatizar. E a gente pode usar, por meio da concretização, ou seja, a partir de... Eu uso peças do xadrez ou almofadas do consultório, né? Objetos da sala, para a gente concretizar, colocar ali em objetos, às vezes questões que são mais profundas, conflitos, aquilo que a gente falou do diálogo interno, né? Por vezes entender aquele ambiente que a pessoa está vivendo. Então ela consegue perceber, ela consegue ter mais insights sobre si mesma. O que eu percebo no psicodrama é isso, né? Pelo simples fato da gente usar a ação, isso ajuda o próprio cliente a se perceber. Não só entrando em contato com situações do passado que foram conflituosas, que foram traumáticas, mas permitindo a ressignificação. Então, eu faço aquele treino, né, usando ali um termo comportamental, uma ressignificação da cena ali na hora. Moreno diz que a segunda cena substitui a primeira, ou seja, ele traz esse potencial mesmo de ressignificar, de revivenciar, de De reexperimentar, mudança. de mudança que ocorre, né, na clínica, que ocorre ali naquele contexto Sim. protegido, né, e privilegiado de não só de acolhimento, mas também de promoção de mudança. Então, é interessante porque a gente consegue aprofundar algumas coisas que vão além do treino. O treino ajuda muito, né? Especialmente ali para alguém que está ali muito angustiado e não sabe nem por onde começar. Mas, às vezes, existem questões que são mais profundas mesmo, né? De Sim. autoestima, de outras comorbidades, né? Parentalidade, né? Sim, de crenças sobre si, crenças sobre insatisfações mil, né? Com outros conflitos emocionais, enfim, é algo que por vezes é mais complexo, né? E ali dentro do psicodrama a gente tem a possibilidade de explorar um pouco melhor de uma maneira mais leve. Não precisa ser pesado e não precisa a gente ficar ali, por vezes, racionalizando. Né? Isso eu acredito que foi o que me salvou no psicodrama. Eu sou muito grata ao psicodrama como cliente,
Porque eu saí muito de um movimento ali, né, de pensar sobre, eu como psicóloga que estudo e tal, e eu lembro das minhas aulas de psicopatologia, eu falei, não, eu tenho todo o DSM, né? Em cada aula eu descobri um novo transtorno que eu tinha. Então, a gente acaba, né, racionalizando muito e isso vira um mecanismo de defesa. O psicodrama ele nos ajuda a diminuir esses mecanismos de defesa e entrar em contato com a emoção, né? Com aquilo que a gente sente no nosso corpo, com aquilo que a gente sente, que a gente pensa também, né? Mas que por vezes a gente não consegue entrar em contato de uma maneira mais profunda mesmo, né? Com mais sentido, um Sim, sentido que é na pele mesmo. adorei. Foi ótimo. Pessoal, então, acho que por hoje a gente fica por aqui. Quem tiver mais alguma perguntinha pode, né, colocar. O Gui tem o Instagram fechado, que é uma pena, mas mandem mensagem para ele. Ele é ótimo, é assim, um profissional de super confiança. Né? O pessoal aqui gostou demais, Gui, muitos elogios, tá? Muitas pessoas Obrigado. elogiando. Se alguém tiver alguma pergunta para a gente finalizar, Tá que aberto você aí. fala sobre algum mito, né? Porque o TDAH é cheio de mitos também. É verdade. Você falou um pouquinho sobre mitos. Quer complementar um pouco mais, Gui, sobre o mito do TDAH? Eu acho interessante falar um pouco sobre a diferença de meninos e meninas, né? Que eu acho muito Sim, importante a gente ver muito na prática, né? Então é uma doença que realmente incide muito mais no sexo masculino do que no feminino. A proporção é muito maior entre os meninos, né? Pela própria doença, mas também porque existe um subdiagnóstico nas meninas, né? Porque o TDAH, ele pode ter três apresentações. Pode ter só o tipo desatento, pode ter só o tipo hiperativo e pode ter o tipo combinado. uhum, As meninas, muitas vezes, elas têm apenas o subtipo desatento. Então, é a meninazinha que vive no mundo da lua. Essa menina, muitas vezes, ela vai passando desapercebida na escola, na família, né? é, E não é levada ao serviço de saúde. Então, muitas vezes, a menina é subdiagnosticada. E perfeito. os meninos, por serem hipercinéticos, né, por Uhum, incomodarem muito, barulhentos, né, são levados com mais frequência aos serviços de saúde e têm maior oportunidade de receber o diagnóstico, né? Então existe a diferença sim na proporção, mas existe também um subdiagnóstico nas meninas por conta de uma apresentação da doença nelas que é mais socialmente aceita. perfeito, Gui, perfeito. Muito obrigada. A gente já está acabando. Às vezes eu fico com medo de acabar antes, né? E não conseguir agradecer, mas olha, muito obrigada. Muitos parabéns aqui. E olha, obrigada a vocês que estão aqui, que participaram com perguntas. Tragam aqui, a gente já tem né, algumas sugestões de falar de saúde mental sobre saúde mental na Covid, né, na pandemia, que é um grande assunto, é o meu atual assunto de doutorado. A Bárbara que trouxe Baby Blues. Vai ser um prazerzão, Bárbara. Eu acho que é, né, super interessante trazer essa questão que toca a saúde da mulher, que é uma questão de saúde mental. E a gente está aberto também, né, a essas novas sugestões, que são assuntos né, que estão no momento, que trazem realmente, né, dificuldade, questionamentos e que, por vezes, não se tem os esclarecimentos adequados. Né? A gente vê muita desinformação nessa infopandemia que a gente vive, né? Infodemia que a gente vive. Encontrar realmente lives de qualidade são difíceis e eu agradeço demais você ter vindo, se preparado e compartilhado um pouco dos seus conhecimentos, que foi maravilhoso. Sim, que a próxima live deve ser Baby Blues, tá? Acho que você deve organizar com a Bárbara para vocês fazerem sobre Baby Blues. Acho que vai ser super interessante. A super medicação do TDAH. Né? A gente acha que tem muita gente usando Ritalina por aí, que tem muita gente usando Venvance, que está super prescrito e que tem muita gente usando de forma desnecessária.
tá? Então, para esclarecer isso, foi feito um estudo muito grande no Canadá, e esse estudo foi replicado aqui no Brasil pela Maria Conceição do Rosário, que é um dos grandes nomes da psiquiatria infantil da Unifesp, que foi onde eu fiz especialização em saúde mental da infância e adolescência. Basicamente, como que foi o estudo, gente? Eles pegaram a prevalência de TDAH na população, por exemplo, 6%. Então, calculou quanto que era 6% da população de infância e adolescência do Brasil. Calculou a quantidade de psicoestimulante vendido no ano, de janeiro a dezembro, porque essas receitas amarelas são muito controladas. Então, qual foi a quantidade de todos os psicoestimulantes vendidos no Brasil no ano inteiro? E dividiu a quantidade total de psicoestimulante para a população estimada que tem TDAH. Olha. E se observou e se concluiu que a quantidade de psicoestimulante vendido está muito abaixo do que necessita, tá, para suprir toda a população com TDAH. Tá? Então, não está supermedicado. Existe gente tomando medicação sem necessidade? Existe. Tá? Principalmente em colégios da rede particular, na rede privada de ensino, pessoas com melhores condições, concurseiros, mas existe uma parcela imensa da população que tem TDAH e que não tem acesso. Em muitos locais, o psicoestimulante não é distribuído pelo SUS, tá bom, gente? Não tem nem a Ritalina convencional, metilfenidato de 10 miligramas na rede pública em muitos estados do Brasil, tá? O Distrito Federal tem Ritalina em algumas unidades, às vezes tem até a Ritalina LA de liberação lenta, porque apesar do caos da saúde no Brasil todo, o Distrito Federal ainda tem uma condição melhor, tá, em termos de serviço comparado com os outros estados da federação. Mas a realidade é que tem muito paciente que precisa da medicação e que não toma, tá? Isso é muito triste. Então a gente tem que estar alerta de que não está supermedicado, tá? A gente tem que medicar muita gente ainda que não tem acesso e que tem o transtorno, né? E você ter um transtorno, ter uma condição e não receber o tratamento adequado, isso é muito triste. Então tem pessoas que não recebem o tratamento adequado por questões socioeconômicas. Infelizmente, tem outras situações que a gente vê no consultório também, pessoas que têm condição, que têm acesso, que a gente prescreve a medicação, mas que por estigma, preconceito, os pais não oferecem para os filhos, né, a Ritalina, conserta. E isso é triste, porque as consequências são devastadoras no desenvolvimento do indivíduo. Sim. Tá bom? São sonhos que morrem, né? O que nem sequer se tornam realidade. Sim. Muito obrigada, Gui. Olha, já estou ansiosa aqui por uma próxima live. E toda quinta, 8h30 da noite, a gente está aqui. Então, eu sei que você vai começar uma nova especialização. Você está, né, sempre estudando também, né, Gui? Você não vai poder estar daqui para frente, mas quando tiver um tempinho na sua agenda na quinta-feira, avisa para a gente marcar uma outra, tá bom? Sim. Saúde mental na família. No mês de abril, nas quintas-feiras à noite, eu vou fazer um curso de neuromodulação não invasiva, né? Pela USP. Depois eu quero até fazer uma live com você para a gente falar sobre essas tecnologias, né? Estimulação magnética transcraniana, estimulação cerebral. Tá? Eu queria agradecer a oportunidade, Carol, foi ótimo, maravilhoso falar com você sempre. E eu vou fazer meu jabá também para quem está aqui, né, gente? Eu atendo meu consultório no INPE, Instituto de Medicina e Psicologia Integrado, no Lago Sul. Eu fico lá de segunda a sexta-feira, tá bom? Então, qualquer dúvida, é só entrar no site ou no Instagram do INPE, tá? IMPI, Instituto de Medicina e Psicologia Integradas. Perfeito. E qualquer dúvida, mandar uma mensagem para você. Né? Sim, claro. Um beijo, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Bom descanso para todo mundo. Tchau. Bom descanso, boa noite. E até a próxima quinta-feira, às 8h30. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau.